Agora você ouve A Sua História de Vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da Sua História de Vida, aqui pela Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Antes da gente começar com a história, eu quero mandar uns alôs aqui às pessoas que acompanham a nossa história de vida. Meu amigo Joelino Santana, aqui na Nova Barra. Oi, Joelino, muito obrigado pela sua audiência. Também a Sandra Maria de Godoy, ela é lá de Garaçu do Tietê, da Secap, também na audiência da Sua História de Vida. Muito obrigado, Sandra. A Maria Teodora Fonseca e Garaçu do Tietê, Secap, também na audiência. A Márcia Rodrigues Lovesuti, Vila Habitacional, também com a gente na sintonia da Rádio Emissora da Barra, da Sua História de Vida. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela grande audiência. E eu quero dizer a você, se você quiser acompanhar a nossa história, lá no meu canal no YouTube, Maurício Fusco @oficial. Você pode ouvir as histórias que a gente conta, você pode participar também dando a sua opinião das histórias que a gente está contando aqui no ar. Você pode opinar através do meu canal no YouTube ou então através do meu e-mail, fusco1571@gmail.com, ou então através do WhatsApp, DDD 14 998 23 46 26. Você pode participar dando a sua opinião, nos mandando a sua história, que nós vamos atender você com todo carinho aqui através dos microfones da Rádio Emissora da Barra. E nós vamos então com a história de hoje, né? A história de hoje, ela vem da cidade de Macatuba. Ela diz assim: a amante ligou lá em casa. Vamos ouvir a história de hoje. Antes da história, eu te convido a compartilhar o nosso canal, a se inscrever no meu canal e também compartilhar as nossas histórias. A história de hoje eu começo a contar a partir de agora para você. Meu amigo Maurício Fusco. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história da minha mãe, que sim, sempre foi uma mulher de fibra que levava nas costas a nossa casa e a casa da vovó. Mas como era do tipo de pessoa que deixava o ciúme tomar conta da sua cabeça? Ela era assim. Bom, pelo menos não deixava até os rumores sobre o meu pai começarem a aparecer aqui, ali, acolá. Olha, o papai, por sua vez, jurava de pé juntos, Maurício, que nunca havia outra além da minha mãe. Mas na boca dos outros, olha, a história era bem diferente. Ele quase não parava em casa e quando saía do trabalho demorava horas e horas para chegar em casa. A minha mãe, Maurício, tentou até ignorar por tempo tudo isso, mas a cada boato novo era como um grão de areia que de tanto acumular virava um deserto. E um dia, Maurício, enquanto ela estava na cozinha preparando o nosso almoço, o telefone tocou. E quando a mamãe atendeu, Maurício, era uma ex-amiga dela dizendo que estava com o papai. E foi aí, Maurício, que a raiva tomou conta da minha mãe. A minha mãe largou tudo o que estava fazendo. E até a minha avó ainda tentou acalmá-la, pedindo que ela esperasse o papai chegar para conversar com ele. Mas, cansada das mentiras do meu pai e das confusões dele, a mamãe disse que aquela era a chance de colocar um ponto final em tudo aquilo que estava acontecendo. E saiu então, olha, decidida, Maurício, pedindo só que a minha avó ficasse de olho na gente, enquanto ela resolveria tudo. E saiu de casa assim, correndo, com uma determinação cega, e certa de que aquele dia seria o último em que ela correria atrás de uma resposta para o que meu pai estava fazendo.
Seria o último dia e ela deixaria o orgulho de lado em nome de um amor que parecia ter sido corroído pela mentira e que só de um lado funciona. Olha, meu amigo Maurício e ouvintes da Rádio da Barra, a minha avó ficou rezando para Deus proteger a mamãe. E eu e meu irmão, sem saber o que estava acontecendo, continuamos assistindo televisão. E sabe de uma coisa, amigo Maurício? Poucos minutos depois, chegou a notícia de que a mamãe tinha sido levada para o hospital mais próximo em estado grave. E a minha avó ficou desesperada, ligando para um, ligando para outro, até que conseguiu encontrar o meu pai. E ele pediu para que ela se acalmasse, dizendo que ele iria até o hospital e horas mais tarde o papai voltou para casa, dizendo que a mamãe havia ficado em observação no hospital e que o estado dela não era tão grave como diziam, não era. Contou também que enquanto ela corria para a casa da ex-amiga, cruzou o caminho de um homem tão cego e desesperado quanto ela. E os dois, em suas buscas incessantes pela verdade, acabaram se chocando. Ele, o motorista, acertou em cheio o carro da minha mãe quando ela atravessou a rua com o seu carro. Então, aí ficou aquele rolo, Maurício. E aí a minha mãe foi levada ao hospital. O motorista já tinha seguido direto para a delegacia. Essa foi a história que o nosso pai contou, a história dele. Bom, mesmo com o papai dizendo que a minha mãe estava bem, a minha avó fez questão de ir até o hospital para ver com os próprios olhos se realmente minha mãe estava bem. E disse para ele torcer para a mamãe ficar bem, porque senão muita coisa iria sobrar para ele e não para o motorista. E graças a Deus, Maurício, a minha mãe voltou para casa e decidiu colocar uma pedra nesse assunto e um ponto final nas mentiras do meu pai. E a primeira coisa que a mamãe fez foi dizer que não o queria mais em casa. E o meu pai, arrogante como sempre, Maurício, achou que era apenas mais um impulso passageiro do ciúme da minha mãe e falou que não iria a lugar nenhum. E que ela poderia parar de ficar criando historinhas na cabeça dela. E que ele tinha nascido para se casar apenas uma vez. E que ela quietasse o facho dela. Olha, Maurício, a minha mãe, sem vontade de discutir, decidiu então que se ele não fosse embora, ele iria morar na casa de baixo. Mas na casa e no quarto dela, ele não iria mais entrar. E assim o meu pai fez. No quintal da nossa casa, Maurício, só para você entender, tinha 3 moradias. A nossa, a da vovó e o do meu tio Elídio. Só que um dia ele ganhou na loteria e comprou uma big de uma casa, Maurício, e saiu do terreno da minha avó. E desde então, nunca mais apareceu para visitar a mãe e a irmã. Assim, mudou de vida, de amigos, parecia ter esquecido de tudo o que a vovó tinha ensinado e fez por ele. O tio Elídio, Maurício, se transformou em uma outra pessoa. E quando a minha avó ligava para saber como ele estava, ele respondia grosseiramente que estava bem e que não precisava de nada. Olha, Maurício, era de rir, viu? Bom, diferente do meu pai, diferente dele era minha mãe, que trabalhava em 2 empregos para ajudar a vovó, que não tinha aposentadoria. E aproveitando que a casa estava desocupada, a minha mãe jogou todas as coisas do meu pai lá na casa. E foi uma confusão, olha, uma confusão danada. O meu pai tentava entrar em casa, mas a minha mãe não deixava, Maurício, não deixava de jeito nenhum. E sem alternativa, o papai acabou se conformando. Bom, eu só sei que já tinham se passado alguns dias desde a confusão que levou meu pai a morar na casa dos fundos. E meu pai tentava agir como se nada tivesse mudado, tentando convencê-la de que
todos os boatos não passavam de mentiras, de invenções. Mas a mamãe não dava atenção. Ela estava mais focada em reconstruir a própria vida, porque entender as desculpas do meu pai não funcionava mais e não dava para minha mãe. Bom, foi um domingo à tarde, o motorista que atropelou a minha mãe apareceu para agradecer por ela ter retirado a queixa. E eles começaram a conversar como se já se conhecia há muito tempo. Ela o convidou para entrar, ele se sentou à mesa da cozinha e ela fez o café da tarde com bolo, chamou a vovó, a gente e ficamos ali, os cinco, tomando café e conversando com a mamãe. Bom, aí os dois começaram a falar sobre as traições dos seus cônjuges. E ele acabou até chorando, Maurício. Olha, a mamãe pediu para que ele levantasse a cabeça, dizendo que quem deveria chorar era a mulher dele que havia o traído. E que provavelmente ele era um homem bom. Nossa, quando ele ouviu a minha mãe dizendo que ele era um homem bom, esse moço até se espantou e perguntou se aquilo era verdade, porque nunca ninguém havia dito aquilo para ele. Tanto a esposa quanto a família dela só o maltratava, só e desvalorizavam tudo o que ele fazia e o que ele era. E a minha mãe incentivou a se valorizar, dizendo que era assim que ela estava tentando viver e que não adiantava ficar chorando, porque as lágrimas não traziam de volta o que havia se perdido. Ela também falou que uma vez traidor, sempre traidor. Isso não vai mudar. E foi nessa hora que o meu pai entrou dizendo que tinha sentindo o cheiro de café no ponto. E ao ver o motorista que havia atropelado a mamãe ali em casa, ficou furioso, Maurício, e começou a chamar o homem de assassino, o motorista de Araque. O clima ficou muito tenso. O motorista, por sua vez, não se acalmou e retrucou, chamando meu pai de infiel, canalha, sem vergonha, dizendo que por conta dele a minha mãe quase tinha morrido. E ainda disse que o meu pai deveria valorizar a família linda que tinha e parar de sair pelas ruas atrás de um rabo de saia. Olha, Maurício, aquele dia deu o que falar. Os dois só não se pegaram porque a mamãe e a vovó entraram na frente. A minha mãe acalmou o motorista e a vovó fez o mesmo com o papai. Enquanto isso, a gente ficava rindo da maneira como eles discutiam ali. Olha, era muito engraçado, Maurício. E apesar do meu pai ser um traidor de mão cheia, ele tinha uma maneira única de ser engraçado. E até a mamãe, nervosa com ele, não aguentava. E sabe, com o tempo, o Vanderlei, o tal motorista, ele passou a frequentar a nossa casa, Maurício, com mais frequência. No começo, era só um agradecimento aqui, uma conversa ali, mas logo ele se tornou uma presença constante nas nossas casas. Ele que antes era apenas um homem que havia atropelado a minha mãe, começou a se transformar, Maurício, em alguém mais importante, alguém mais querido do que ele mesmo imaginava. O seu Vanderlei sempre trazia alguma novidade. O primeiro foi quando ele contou que tinha finalmente encontrado coragem para pedir a separação para a mulher dele. A segunda novidade foi que os papéis da separação começaram a andar. E a terceira foi a que a ex assinou o papel sem criar casos, sem criar problemas. Mas a maior novidade, Maurício, e surpresa de todos, foi quando o seu Vanderlei veio e se declarou para minha mãe. Inclusive falou com a vovó que se minha mãe quisesse, ele a faria a mulher mais feliz da terra. E nesse exato momento foi que o meu pai novamente apareceu na porta. E sim,
E sem ser convidado à conversa, ele começou a dizer que o seu Vanderlei era um canalha de olho em mulher casada e que era bem feito ele ser chifrado. E a mamãe logo deu seu grito de guerra e lembrou o papai que ela não tinha mais nada com ele e ela não tinha marido mais, que o marido havia falecido e que ele era apenas uma alma penada que só servia para atrapalhar a vida dela. Olha, eu não vou negar, viu, mas essa conversa rendeu, viu? E o meu pai espalhou que a minha mãe estava traindo ele. E o pior é que as pessoas, os fofoqueiros de plantão, acreditaram. Principalmente a mãe dele, a minha avó, teve coragem de ligar em casa e chamar a minha mãe de safada. E sabe de uma coisa, Maurício? No meio disso, num fim de tarde, iniciou uma barulheira do lado de fora. Primeiro, ouvimos umas músicas altíssimas e em seguida uma voz de um homem começou a gritar no microfone, interrompendo o som. E a minha avó logo pensou que era algum político que estava ali. E nós corremos para o portão para ver o que era. E a cena que vimos deixou a minha avó em choque. E ao mesmo tempo, ela até se rachava de rir. Era o meu pai, isso mesmo. O meu pai tinha alugado aqueles carros de teleamor, sabe? Aqueles que se usa em eventos de rua para parabenizar alguém, enfim. Em volta do carro, 4 mulheres de colã brilhante dançando com cartazes descrito "Aceita ele, Elza, ele é um homem bom". Foi tão engraçado que a minha mãe até acabou rindo de tudo aquilo. E vendo isso, o meu pai achou que ela estava disposta a dar mais uma chance a ele. Empolgado, começou a se declarar, começou a falar do seu amor em plena rua, em alto e bom som. E logo a rua encheu de curiosos. Alguns riam, outros achavam que era uma loucura o que ele estava fazendo. E para acabar logo com aquele carnaval todo, e a minha mãe teve uma ideia então. Fingiu que aceitava as desculpas dele. Pediu para que ele desligasse a música, mandar o povo embora. E quando ele entrou de novo em casa, tudo confiante, tudo cheio de alegria, ela fez o seu próprio carnaval. Pois é, e desabafou tudo que estava entalado há anos em sua garganta, pedindo pelo amor de Deus para ele parar de insistir. Olha, ela conhecia bem o meu pai, viu? E sabia que ele nunca iria mudar e que dar uma chance a ele era como jogar pérolas aos porcos. Enfim, a minha mãe não voltou com o meu pai, não. Mas como ele nunca achava um outro lugar para morar, acabou ficando ali mesmo, no mesmo quintal que a gente. A separação foi definitiva. Ele voltou à vida de boêmio, a vida de solteiro. Saía na sexta e só aparecia na terça-feira. Olha, meu pai era assim. E começou a chamar a minha avó de mãezinha, porque ela cuidava das coisinhas dele. E sem contar que a vovó era boazinha demais, Maurício. E sabe, tirando a safadeza dele, o meu pai era uma ótima pessoa, Maurício. A gente podia contar com ele para tudo, inclusive quando a vovó ficou doente, ele ajudou, passando noites e noites no hospital com a minha avó e revezando com a minha mãe, dizendo que também fazia parte da família. Olha, enquanto a vovó precisou, ele estava ali do lado da minha avó e não falhou nenhum dia. Mas, infelizmente, ela acabou falecendo, Maurício. E somente no dia do velório, o meu tio Elídio apareceu e falou para minha mãe que ela podia ficar com a casa, ficar com tudo, porque se tinha alguém que merecia aquela herança, era minha mãe. E essa foi também a última vez que os dois se viram e se falaram, porque meses depois ele acabou morrendo também vítima de um assalto.
E como ele não tinha mulher nem filhos, a mamãe herdou os bens do tio Elídio. E a nossa vida melhorou e muito, Maurício. Nós mudamos para um apartamento e o papai ficou com uma das casas da mamãe e as outras foram alugadas. E sabe, Maurício, um tempo depois a minha mãe começou a namorar. Sabe quem? O senhor Vanderlei, exatamente. Depois de alguns meses, os dois se casaram. O meu pai até foi ao casamento. E lá acabou conhecendo a irmã do seu Vanderlei. Pois é, a dona Isaura. E a Isaura e meu pai, tiveram um rolo só. E ela acabou até engravidando do meu pai. Só que ele continuava com as mesmas manias. O meu pai, gente, não se emendava. A dona Isaura decidiu deixar o meu pai também. Foi então que ele prometeu mudar. E ela resolveu dar uma nova chance ao meu pai. E desde então, os dois estão juntos até hoje, Maurício. E se ele ainda a atrai, ninguém sabe. Olha, com o seu Vanderlei, a minha mãe teve mais um filho, o Augusto. E a nossa família, Maurício, cresceu. E como ele sempre prometeu, o seu Vanderlei fez a minha mãe a mulher mais feliz da terra, até o seu último dia de vida. Esta foi a sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Olha, gente, para você participar, dar a sua opinião dessa história de hoje, que é a história da nossa ouvinte da cidade de Macatuba, que nos escreveu, é muito fácil. Através do WhatsApp DDD 14 998 23 46 26 para você participar, contar aí a sua história e também comentar essa história que nós contamos hoje. Ou então através do meu canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Você passa por lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe as nossas histórias, que aí o YouTube vai mandar mensagens para vocês quando a gente subir vídeos novos de mensagens lá no meu canal no YouTube, tá bom? E você pode também comentar através do YouTube a história de hoje e outras histórias que você quiser, que lá nós temos mais de 100 histórias no canal, para você ouvir, para você compartilhar e para você participar aí, dando a sua opinião. Ou então, no meu e-mail, fusco1571@gmail.com. Vou tocar uma música para vocês agora e em seguida eu volto com as opiniões de vocês aqui no ar pela Rádio Emissora da Barra, tá certo? Fique por aí, não sai daí não, volta comigo, até já. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco.
sua história de vida. A emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas. Voltamos aqui pela Rádio Emissora da Barra. Você ouviu aqui na sua história de vida a história do nosso ouvinte que nos contou aí a respeito do pai dela, né? A história do pai dela, que era um mulherengo desgramado, né? E a mãe acabou descobrindo através de uma ligação, através de uma pessoa também que contou para ela, foi até a casa, contou para ela, e a mãe, ao tentar descobrir, foi atropelada. E aí você já sabe tudo que aconteceu na história, tá certo? E eu estou agora aqui com a Cleonice de Moraes. A Cleonice de Moraes, ela é da Secap de Igaraçu. Ela diz assim: que história belíssima, eu amo essa pessoa que faz a narração, faz a gente rir muito e tem uma alegria muito grande e uma voz linda e suave. Amo suas histórias. Um abraço, Maurício, te acompanho através do aplicativo. Ô, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vem da Secap de Igaraçu também, é a Rosa Lopes. Oi, Rosa, boa tarde. Ela diz assim: Maurício, que história linda, estou te acompanhando, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado pela sua audiência, viu, Rosa? Ainda agora a Maria Souza, ela é do Jardim Nova Barra, diz assim: que história linda, com final feliz. Até que enfim você contou uma história com final feliz, hein, Maurício? Tá certo, amiga, muito obrigado pela sua participação. A Maria Aparecida Oliveira de Andrade, da Vila Habitacional, diz assim: Angelina, você é uma mulher forte, você merece ser feliz. Amei a sua história, amei o relato da sua carta. A vida é longa e a gente tem que ser feliz. Desejo toda a felicidade do mundo para você, Angelina, tá certo? Tá certo, muito obrigado pela sua participação, amiga. Deixa eu ver quem que é aqui, Guilherme. Aiko Shiroma, ela é de Barra Bonita, do centro da cidade. Ela diz assim: boa tarde, Maurício. Boa tarde. Amo de paixão os relatos das histórias que você conta. Muito bom as histórias que você conta. Eu amo acompanhar a sua história de vida pela Rádio Emissora da Barra. Agora, com relação a essa amiga, Maurício, eu acho que ela tem que ser feliz. Viva a sua vida, minha amiga, e seja feliz. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. A última participação de hoje pela Rádio Emissora da Barra na sua história de vida é da Vera Barreto. Vera Barreto de Igaraçu do Tietê, da Secap, diz assim: Maurício, boa tarde. Olha, amiga, a sua mãe é uma mulher de fibra. Amei a história de hoje. Ainda bem, ficou tudo bem, né? Ficou tudo legal. Que sua mãe seja feliz. Tá certo, querida, obrigado pela sua participação. A Ana Maria da Silva, do Jardim Nova Barra, diz assim: que história maravilhosa e cheia de surpresas. E o melhor de tudo é que terminou tudo em família. Que Deus abençoe vocês. Tá certo, amiga, muito obrigado pelo carinho da sua amável audiência. Olha, gente, eu desejo a todos aí uma sexta-feira com muita paz, com muita luz, um sábado com muita alegria, muita saúde, um domingo repleto de saúde e alegria a todos vocês. E segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, a gente estará de volta aqui pela Rádio Emissora da Barra com a sua história de vida. Fique bem. Deus é contigo e família. Tchau, pessoal. Até segunda. Querendo Deus. Segue a programação normal da Rádio Emissora da Barra. Você acabou de ouvir a sua história de vida com Maurício Fusco.